culto ao Senhor. Momento da palavra com a pastora Marcela. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Boa noite, meu nome é Marcela, sou casada com o pastor Leandro, sou pastora dessa igreja, mãe do Azaf e do Kemuel. É um prazer estar aqui trazendo a palavra, sempre é uma alegria trazer a palavra. Aos visitantes, sejam muito bem-vindos nessa noite. E Deus está falando comigo, pelo menos desde a hora que eu cheguei, né? Desde que o Leandro começou a falar, desde que os louvores começaram a tocar, tem um pouco a ver com tudo que eu vou falar. E aí eu falei assim, nossa, amor, eu vou falar sobre isso. Ele já tinha falado um pouco sobre isso. Depois começou o louvor, eu falei, nossa, olha o louvor sobre algo que eu vou falar. Depois a Adri ministrou um pouco do louvor, eu falei, nossa, é sobre isso que eu vou falar também. Então, quem está falando é Deus, com toda certeza. Então, que você esteja com o seu coração mesmo como aquela terrinha afofada, preparada para receber a boa semente. Porque a palavra de Deus, independente de nós, ela por si só produz efeito. Porque ela é a palavra de Deus. Então, ela é a boa semente. Agora, o resultado vai depender também da boa terra, né? Do coração de cada um. Então, Jesus, quando ele ensinava, ele era muito didático, né? Ele ensinava na prática do dia a dia, ele caminhando com seus discípulos, em tudo que ele ia fazendo, ele ia ensinando. É como se ele utilizasse o lúdico, né? O que é lúdico? Quando a gente vai ensinar para as crianças, a gente vê as profs que vão lá para a escolinha. Elas preparam um material, um bichinho, uma maquete, algo para recortar. Elas preparam algo, figuras, objetos para quê? Para fixação das crianças. E Jesus, ele trata a gente assim para ensinar quase igual criança, porque a gente tem muita dificuldade de compreender aquele sobrenatural, né? Então, Jesus, às vezes ele traz objeto, figurinha, desenho, para ver se a gente entende um pouquinho do que ele quer falar. E até as parábolas também servem para isso, né? Então, ele estava sempre em viagem com seus discípulos. Jesus, ele ia caminhando, ia de aldeia a aldeia, de cidade em cidade, de vila em vila, e ele ia ali pregando e falando. Isso nos remete ao fato de que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos de passagem, nós estamos em uma viagem junto com Jesus, né? Então, nós não podemos nos acostumar com esse lugar de passagem, achando que aqui é eterno. E, às vezes, a gente começa a produzir coisas, a gente começa a fazer coisas, a gente começa a viver de maneira como se o eterno fosse aqui. A gente vive para construir algo aqui como se aqui fosse o eterno, né? Mas a gente vê assim que parece que as nossas raízes elas estão tão fincadas neste lugar que nós não estamos preparados para um outro lugar, que é para onde nós vamos ou para onde nós devemos ir, né? E a palavra diz que Jesus foi fazer o quê? Quando ele subiu, foi preparar-nos morada. Então, em qual morada que nós temos investido, né? Qual morada que você tem desejado? Essa que é passageira na terra e é preparada com os nossos esforços, com os nossos ganhos, com aquilo que nós produzimos com as nossas mãos, ou aquela que é eterna nos céus, pela graça, fruto da graça de Deus, que diz que ele foi preparar. Ele foi preparar, a gente não precisa fazer nada. Ele disse que está consumado aqui, mas ele continua lá. Ele continua trabalhando lá, preparando morada para nós. Então, eu fico me lembrando da história dos 3 porquinhos. Lembra da história dos 3 porquinhos lá, quando a gente era criança, com a casinha? A de palha, a de madeira e a de tijolos, né? E é como se a gente estivesse construindo essas casinhas de palha, de madeira, que não resistem, não suportam. E a de Jesus seria a de tijolo, que é aquela que vai ter resistência, aquela que é eterna, aquela que é firme, aquela que um sopro não vai fazer passar. E, às vezes, nós estamos construindo aquilo que é passageiro, né? E, de forma prática, Jesus nos ensinava através da tempestade. E eu quero ir lá para esse texto de Marcos. Marcos, capítulo 4. E hoje nós vamos falar sobre 2 tempestades. Eu vou me ater primeiro em uma e depois, no final, eu falo um pouquinho sobre a outra. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus:
passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. E o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. E então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O versículo 35 começa dizendo assim: naquele dia. E aí você fica pensando, você já parou para pensar como é que tinha sido aquele dia? Naquele dia. Eu fico imaginando, porque onde Jesus está, coisas boas acontecem. E onde Jesus estava, ele jamais deixou de pregar e de ensinar a palavra. Então eu imagino que Jesus tinha pregado muito, que ele tinha ensinado muito, que ele tinha trabalhado muito, que tinham acontecido milagres, que tinham acontecido libertações, que tinham acontecido cura, conversões, sinais, maravilhas, porque onde Jesus passava, era assim que as coisas aconteciam. Tinha uma multidão ao redor deles. Naquele dia. Que dia? Um dia maravilhoso. Um dia de conquistas, um dia de maravilhas. Um dia abençoado. Só que diz assim, naquele dia, sendo já tarde. Quando é tarde, nos traz uma ideia de quê? Traz uma ideia de que é preciso parar, de que é necessário fazer uma pausa, de que é preciso descansar, ou ainda, quando você não pode fazer mais nada, você diz assim, agora é tarde demais, não tem mais o que fazer, acabou, não existe mais esperança, não tem mais expectativa, não podemos fazer mais nada. Eu me lembro, foi uns 3 ou 4 meses, quando o Kemuel quebrou ali o osso do dente, eram 6 e pouco da tarde, a gente estava lá, tinha sido um dia de bênção, um dia maravilhoso, tinha tido... A gente tinha feito tudo que precisava ser feito, e aí eu peguei o Kemuel na escola, vim aqui para pegar o Leandro estava finalizando, colocando umas coisas no carro, ia levar para uns irmãos ainda, e de repente, naquele degrauzinho, o Kemuel caiu, bateu a boca, quebrou o osso do dente, e o dente ficou pendurado. 6 e pouco da tarde. Gente, onde é que eu ia conseguir um dentista? Liguei urgentemente, correndo, me disseram para levar ali o único que estava aberto. Fui, levei, eles falaram, vamos tentar segurar esse dente aí, mas é só amanhã, vai ter que fazer um raio-x. Agora está tarde. É tarde, não tenho o que fazer. Aí eu liguei para uma amiga dentista e ela disse assim, agora está tarde. Segura esse dente na boca até amanhã, que a gente vai tentar fazer uma manobra para não precisar extrair. Não teve jeito. Mas entende quando é tarde? Quando é noite, que não tem mais o que fazer, que é difícil, você fica meio paralisado. Então, naquele dia maravilhoso, cheio de palavra de cura, libertação, milagres, sinais, de repente ficou tarde. E aí, quando é tarde, nós não podemos fazer mais nada. E aí tem um texto lá em Cantares que diz assim, Cantares capítulo 4. Cantares, capítulo 4, versículo 6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Antes que refresque o dia. Quando é que refresca o dia? Quando fica à tarde, à tardezinha. Mas quando que fogem as sombras? À noite. Porque à noite fica escuro, não tem mais o sol, ficou escuro. Então, antes que seja noite, antes que seja essa noite entardecida que eles disseram ali, diz assim, subamos, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Então, nós precisamos nos preparar antes. O dia foi de bênção, mas a noite vai chegar. E a noite é noite de trevas. Noite é noite de escuridão. Por isso que nós precisamos subir. Fala desse nosso tempo com Deus, de estar com o Pai, de subir e estar no outeiro. Outeiro é uma montanha. Fala assim, eu subirei ao monte da mirra, ao outeiro do incenso, da presença, da busca, o lugar da unção para me abastecer.
Eu preciso me abastecer enquanto é dia. Eu preciso estar com o Senhor enquanto há tempo, enquanto está de dia. Por isso que diz assim, Jesus foi preparar a morada. Enquanto Ele prepara a morada lá, nós preparamos o templo, que somos nós. Nós precisamos estar preparados. Por quê? Porque quando a noite chegar, quando as trevas chegarem, quando a escuridão chegar, quando a dificuldade chegar, você vai esquecer do milagre que você viveu de manhã. Quando as coisas difíceis chegarem sobre a sua vida, você não vai se lembrar do milagre que você acabou de viver, porque vai chegar a noite e noite de pânico, noite de tempestade. Você vai precisar enfrentar as noites entardecidas. O teu dia começou bem, mas a tua noite e a tua madrugada está mal. É noite de tempestade. E aí, lá no 35, ele continua dizendo, naquele dia, um dia maravilhoso, sendo tarde, ficou noite, ficou escuro, vamos passar para outra margem. E o que significa passar para outra margem, gente? Para nós aqui como cristãos, significa deixar esse corpo terreno e ir para o outro lado que o Senhor tem preparado para nós. E como nós estamos nos preparando para esta passagem? Nós estamos subindo ao outeiro da mirra antes que escureça? Antes que chegue esse dia de luto? Antes que chegue esse dia de tribulação? Que não é fácil. Por quê? Porque nós não fomos preparados para a morte. A morte é consequência do pecado. E aí? Tudo parece maravilhoso nesse dia, mas chega a noite. E Jesus disse que eles devem ir para outra margem. Mas nós estamos prontos para passar para outra margem? Como o Leandro diz, nós estamos nos preparando, ou como você tem se preparado? Como tem sido o teu tempo? Como tem sido a tua preparação aqui? Você já pensou sobre a outra margem que o céu tem te proposto? Porque o céu tem uma outra margem proposta para nós. Mas o inferno também tem uma outra margem proposta para nós. O evangelho que você aprendeu e que você vive até hoje, te garante chegar do outro lado da margem? O que você tem aprendido e vivido desse evangelho é garantia que você vai chegar ao outro lado da margem? Em segurança, que você vai chegar bem? Ou o evangelho que você vive só te preparou para o sucesso e para a vitória, para o sabor de mel, para as conquistas, para o aleluia, para o glória a Deus? O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho, ele é completo. Ele nos prepara, ele nos treina, ele nos capacita e ele nos faz ir além. E aí no versículo 36 diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Os discípulos estavam animados. Eles tinham passado um dia maravilhoso, um dia de milagres, um dia com Jesus. Diz que eles despediram a multidão. Então é sinal de que realmente existia uma multidão. E a multidão vinha por causa dos pães, por causa dos peixes, por causa dos milagres, por causa das curas, por causa dos sinais. Não simplesmente por causa de Jesus, porque o adorava, porque desejava estar com ele, mas vinha por causa daquilo também que ele oferecia. Mas eles estavam, os discípulos ali, animados com aquilo que eles estavam vindo. Então eles tomaram a iniciativa. Quando Jesus falou, passemos a outra margem, eles tomaram a iniciativa. Eles despediram os discípulos, eles disseram, despediram a multidão e disseram, vão, porque nós temos algo a fazer. E outros barquinhos que estavam por ali o seguiram. E eu quero dizer que aqueles barcos que seguem a Jesus vão vencer, simplesmente porque seguiram a Jesus. Quem segue a Jesus vai vencer. Nós precisamos nos preparar agora e seguir a Jesus enquanto há tempo. Só que tem um fato, diz que eles o levaram assim como estava. E eu quero te fazer uma pergunta. Como Jesus está na sua vida? Como Jesus tem sido levado por você? Como você está transportando Jesus, a palavra de Deus, os ensinos de Jesus? Como você tem transportado Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família? Jesus disse, passemos a outra margem, e eles despediram a multidão e o levaram assim como estava. E o que é levar Jesus assim como ele estava? Eles não perguntaram se estava tudo bem para Jesus em ser levado assim como estava. Eles simplesmente o levaram. Eles não perguntaram se ele precisava de algo, se ele estava com fome, se ele queria ir ao banheiro. Diz que ele deitou num travesseirinho, provavelmente o travesseirinho era dele, porque eu não vejo eles perguntando, você precisa de alguma coisa, Jesus? O Senhor deseja que eu faça algo, Jesus? O Senhor precisa de mim para algo? Será que nós temos feito isso com Jesus? Jesus,
Como que o Senhor quer que eu faça hoje? Como que o Senhor quer que eu conduza a sua presença? Como que o Senhor quer me direcionar hoje? Eu não vejo eles pensando no que Jesus precisava, apenas o levando. E muitas pessoas levam Jesus assim, de qualquer modo, de qualquer jeito, sem ter compromisso com Ele. Quantas vezes nós já agimos assim, levando Jesus de qualquer modo, sem ter compromisso com Ele? Sem se importar com aquilo que Ele quer, mas achando que estamos fazendo da maneira correta. Jesus disse para eu fazer, então eu vou e faço. Mas você não pergunta, Jesus, mas como que é para fazer? E aí, eu não vejo preocupação ou cuidado em agradar Jesus. Quando você recebe alguém na sua casa, né? A gente preparou o seminário aqui há pouco tempo. As mulheres, elas se dedicaram, se prepararam, cada uma trouxe uma coisa, e trouxe do melhor jeito, né? A Rosana preparou as taças, a outra a garrafinha, a outra o painel, enfim. A roupa, tudo do melhor jeito. Quando você vai receber alguém na sua casa, você vai receber para um almoço, para um café, para uma visita, você não prepara algo especial? Às vezes você prepara até uma louça mais bonita que você deixa guardado para a visita. E aí você prepara para receber aquela pessoa. Eles estavam recebendo Jesus no seu barco. Será que eles prepararam algo para Jesus ou perguntaram, Jesus, você precisa que a gente prepare algo? Simplesmente foram. Quando a gente sai numa viagem, a gente se prepara primeiro. A gente vê o que vai precisar, a gente que é mãe, né? Sai com uma bolsa e mais 2, e mais 3, e mais 4. Leva remédio, leva termômetro, leva papel higiênico, porque se parar num lugar, né, pode não ter, e a gente precisa. E leva remédio para o enjoo, para febre, para dor de cabeça, e leva roupa a mais se acontecer um acidente. É assim ou não é? E Jesus disse, vamos para outra margem. Ei, eles iam atravessar um mar, ou né? Era um rio que fosse, mas estava agitado. Eles precisavam, não estava agitado, mas poderia estar, eles eram pescadores, eles sabem o que pode acontecer nas madrugadas. E eles não se prepararam para isso. Será que nós nos preparamos? Então, eles estavam recebendo Jesus ali na sua casa, no seu barquinho. Mas para eles estava tudo sendo festa, eles só estavam olhando o milagre. Levar Jesus na nossa mente religiosa, levar Jesus no nosso coração endurecido, no nosso coração de pedra, no eu acho que é assim. Levar Jesus na minha visão pessoal, do jeito que eu entendi, não adianta nada. Porque Jesus não cabe nisso. Jesus é maior do que isso. Jesus não se limita àquilo que eu acho, àquilo que eu entendo. Por isso que Ele tem que ficar fazendo de maneira lúdica para a gente entender, porque a gente é muito limitado. E Ele quer que a gente amplie essa visão, Ele quer que a gente enxergue além. Então, Ele não cabe. Ele não cabe. Desse modo, a gente só contempla Jesus, mas Jesus quer que a gente participe. Ele diz assim, ei, vocês vão fazer coisas maiores. Não é só para a gente olhar os milagres, é para a gente viver os milagres. E no versículo 37 diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ei, o temporal vai chegar. E estar com Jesus no barco não impede que a tempestade chegue. Há quantos anos você, de repente, caminha com Jesus? E quantas tempestades você já precisou enfrentar com Jesus? Enfrentou ou não enfrentou? Mas com Jesus no barco. Ter Jesus na tua vida não significa que você não terá tempestades, que você não passará por problemas, por luta, por privações, por dificuldades. Vai acontecer. A vida passa por tribulações. E você está pronto para enfrentar essas tribulações? Para chegar na outra margem, vai ser preciso enfrentar os problemas. Vai ser preciso enfrentar as dores. Vai ser preciso lutar, vai ter afronta. Vai ter situação de medo. Então, não são apenas os milagres que te preparam, mas as guerras também. E às vezes a gente acha que a gente pode viver só de vitória em vitória. Só de milagre em milagre. E não é assim. As guerras nos fazem fortes. As guerras nos tornam capazes. Elas nos preparam também, tanto quanto os milagres. Porque milagre é Deus quem faz e aumenta a tua fé. Mas as lutas é você quem guerreia. E isso te torna forte. Você guerreia em Deus, mas isso te torna forte. Você vê o quanto é que você é capaz. E aí a gente se prepara para quê? Para as coisas boas, é ou não é? Mas quando der ruim, como que vai ser? Nós nos preparamos para viver o melhor.
Mas quando chegar o pior, o que você vai fazer? Como é que você vai reagir? Como é que as coisas vão se direcionar na sua vida? A gente se prepara para a luz, mas vai chegar trevas. E aí? Você vai ter uma lanterninha para acender? Você vai ter uma lamparina para acender? Você foi antes lá para o outeiro da mirra? Você foi para o lugar da unção para poder suportar o lugar da dor? Quando chegar esse dia difícil, o que nós vamos fazer? Nós nos preparamos para viver o dia, mas vai chegar a noite entardecida. A gente se prepara para o mar manso, mas quando chegar a tempestade, como que a gente vai reagir? Como que a gente vai enfrentar isso? Quer ver uma coisa bem simples? Que a gente não hoje a gente acho que está mais esclarecido, né? Mas antigamente se pensava num plano funerário. Você falava assim, Deus me livre de ter um plano funerário. Gente, qual é o destino de todo aquele que vive? Inevitável. Ontem a gente foi para um culto de aniversário da pastora Zita, 70 anos ela fazendo e o esposo 75 anos. Vocês sabem que a pastora Zita ela tem mais energia que eu, né? Ela é ligada no 380. E aí ela dizendo assim, gente, na minha família, na família do meu esposo, morre de velho. Nem morre de doença, morre de velho, mas vai morrer. A gente tem que saber que vai morrer. E é a realidade, todos nós vamos morrer, todos vamos passar pela morte. Mas a gente se prepara para esse dia? É lógico que não. Vamos falar da forma natural. É muito raro, se a gente pegar aqui, eu pedisse para levantar a mão, quem tem plano funerário? Porque a gente não quer nem pensar nisso, né? Deus me livre, eu não quero pensar nisso. Mas, gente, a hora que morre um ente querido, o trabalho e o dinheiro que vai é desesperador, gente. Aí você não tem o que fazer, os caras vão enfiar a faca e torcer mesmo. Então, a gente não pensa, a gente não se prepara para as coisas ruins da nossa vida. Porque nós só pensamos que vão acontecer coisas boas. Eu lembro do meu pai, quando nosso pai ficou doente. Gente, nós jamais desejamos e nem pensamos que o nosso pai ia morrer. Mas quando ele começou a ter todas aquelas convulsões, todos aqueles ataques, todos aqueles internamentos, toda aquela vai e vem da UTI, nós não tínhamos plano funerário. Nós falamos assim, nós precisamos fazer um plano funerário. E nós fomos lá e fizemos. Porque nós desejávamos que o pai morresse? Não. Nós estávamos nos preparando, caso ele viesse morrer. O que aconteceu? E Deus é tão bom, tão generoso, que na semana que fechou a carência do plano funerário, ele morreu. Deus cuidou até disso, dos últimos detalhes, porque senão a gente ia ter que pagar tudo de novo, né? Que não ia ter adiantado muito, né? Ia adiantar para os depois. Mas assim, até o último dia, quando eu fui visitar o meu pai na UTI, a médica já tinha dado um diagnóstico terrível, mas a minha mente não entendia, não aceitava, não processava aquilo. Eu fui lá e falei assim, não, vou comprar fralda ainda, porque meu pai vai precisar. Gente, à noite ela já tinha me dito que o cérebro dele estava derretendo. Mas a minha cabeça não entendeu. Então, eu não fiz o plano porque eu desejava, eu fiz o plano porque eu estava me preparando. Nós, eu e os meus irmãos. Porque pode acontecer. Nós vamos enfrentar dias difíceis. Nós vamos enfrentar tempestades. Nós vamos enfrentar noites entardecidas. Mesmo depois de ter vivido o milagre de manhã. À noite pode chegar a tempestade na sua vida. E como você vai enfrentá-la? Você está pronto para vencer? Você está preparado para vencer? No versículo 37 continua dizendo que ali as ondas estavam entrando ali e estava se enchendo de água. Durante o dia, milagres. Mas durante a noite, a tempestade e o milagre de manhã. Ele vai segurar a tua fé? O milagre que você viveu na parte da manhã, no dia, quando você despediu a multidão, vai segurar a tua fé? Esse milagre ali vai fazer jorrar segurança no lugar do desespero? Porque é desesperador. Tem momentos na tua vida que são de desespero. Mas aquele milagre que você viveu, vai fazer jorrar segurança nesse desespero? Vai trazer paz para o meio desse caos que você está vivendo? Vai trazer luz? O milagre que você viveu de manhã vai trazer luz para essas trevas que você está enfrentando agora à noite? A água estava do lado de dentro do barco, gente. Vocês já pensaram? Eu que não sei nadar, gente, eu morro de medo. Até na piscina, assim, eu vou andando assim com medo. Pensa num mar revolto, com vento, com tempestade, e aquelas águas entrando dentro do barco, parecia que tudo ia acabar. E tem vezes que a gente olha para a nossa vida, para a nossa situação, para as nossas crises, e nós estamos achando que vai acabar, parece que é o fim. Só que Jesus disse assim,
passemos a outra margem. Existe uma promessa, existe um lugar, existe um destino. E nós precisamos nos segurar naquilo que Deus falou nas noites escuras. Nas noites entardecidas, o que vai te sustentar não é o milagre, mas é o que Deus falou. É a palavra de Deus que vai te sustentar. E aí eu fico lembrando, o povo saiu do Egito. Como é que o povo saiu do Egito? Foram 10 pragas, que foram 10 sinais miraculosos, extraordinários, assim, que a gente não pode imaginar. Eles saíram de lá cheios de joias. O povo deu joias para eles saíram riquíssimos. O mar se abriu. Precisava de algo mais? Precisava, né? Porque 3 dias depois, quando eles tiveram sede, o que aconteceu? Murmuraram, reclamaram. Gente, Deus que fez tudo isso, não era capaz de produzir água para eles beberem? Era, tanto que ele fez, né? Eles não tinham água. Aliás, eles tinham água, mas as águas eram amargas. Não davam para tomar aquela água. Só que me diz uma coisa. Se Deus parou a água ali, era mais difícil, será? A palavra diz que não existem coisas demasiadamente difíceis ou impossíveis para Deus. Problemas diferentes, só que um Deus igualmente poderoso. Eles não se atentaram a isso. Não é sobre o milagre, mas é sobre quem realiza o milagre. E era o mesmo que estava com eles. O Deus que livrou eles do Egito, que fez eles receberem joias, que abriu o mar, é o mesmo que transformou as águas amargas em doces, em potáveis. Ele não poderia fazer? Poderia fazer. Ele está no barco. Se eu tenho um milagre para agora, e ele me livra, me cura, me sustenta, me liberta, para amanhã, se eu precisar de um outro milagre, ele não pode fazer? É difícil demais para ele fazer? Não, não é. Por mais precioso e por mais poderoso que seja, levar Jesus no barco não vai impedir que as tempestades nos chicoteiem, gente. Vai acontecer. Pode crer, e eu falo com experiência de causa. A vida passa por tribulações, mas você precisa chegar na outra margem. Você vê o cego curado, é maravilhoso. Agora, se você é o cego e é curado, é extraordinário. É ou não é verdade? Se você ora por alguém e ela é curada de câncer, é maravilhoso. Mas se você tem o câncer e é curado, Cris, é extraordinário. Porque você viveu aquilo, é o seu milagre. Não é o milagre de alguém que você passou, mas é o seu milagre. E eu quero contar um testemunho. Posso, né, amor? Contar o nosso testemunho da semana passada? Semana passada, vocês viram quando eu vim aqui, falei para o Leandro assim, no ouvido dele, acho que vocês não ouviram o que era, né? Mas eu estava falando para ele, porque eu recebi uma mensagem no meu celular, da minha irmã, e ela não costuma me mandar mensagem na hora do culto, falando que o meu cunhado precisava falar com o Leandro, e que precisava, e enfim. E eu pensei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa para eles virem na hora do culto, né? Então, aqui na frente da igreja, precisa falar. Eu falei, amor, seja rápido nos recados, porque eles estão ali, eles precisam falar com você. E aí, ele terminou e foi lá, e eu não consegui sair, fiquei aqui com algumas pessoas, e quando ele voltou, ele já voltou chorando, né? E aí ele voltou chorando, eu já tinha certeza assim, do que Deus tinha feito. E vocês sabem que no início da pandemia nós perdemos tudo e mais do que tudo. O que era nosso e ainda um pouco mais do que não era nosso também. E tudo, literalmente tudo. Carro, casa, terreno, tudo. Dinheiro, tudo. E nós ficamos por mais de um ano sem carro, com 2 crianças pequenas, a gente ia para a igreja a pé, a gente voltava a pé, enfim. Depois de um ano, o meu cunhado fez uma proposta de pai para filho para o Leandro, naquele casinho que a gente está. E nós pagamos uma entrada e mais 4 parcelas para eles, e no fim de um ano a gente ia terminar. E já era uma proposta de pai para filho, né? 1 e mais 3. E aí, o meu cunhado também ficou desempregado no início do ano. Depois de anos numa empresa que não costuma demitir, mas ele, como um bom funcionário que é, os caras começaram a ficar com medo, ele terminou uma faculdade boa, de engenharia, enfim, começou a dar aquele negócio, né? Mandaram ele embora. E aí, ele fez um voto com Deus, e ele disse assim, Senhor, quando eu arrumar o meu emprego, eu vou dar o carro para o Leandro e para a Marcela.
E a gente nem imaginava, né? E ele falou assim, ainda vou guardar o dinheiro das parcelas e vou devolver para eles. E chegou, ele foi no culto, e aí Deus falou com ele. E aí Deus disse assim com ele, pare de fazer voto com barganha. Vá lá e entregue aquilo que é para você entregar. E aí, por isso que ele estava aqui na frente, ele precisava entregar aquilo para nós. E ele veio, nos entregou o carro, nos deu o carro, devolveu a entrada e as 3 parcelas. Porque Deus tinha falado com ele. E na terça-feira, depois de 6 meses desempregado, veio o emprego. Deus é fiel. Ele não faz com que a gente chegue do outro lado, apesar da tempestade. Nós não precisamos barganhar com Deus. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele cuida de nós. Nós já demos um carro para um casal de pastores, quando nós tínhamos esse poder aquisitivo, digamos assim. E hoje nós recebemos. Aquilo que você semeia, você colhe. Deus vai fazer aquilo que você precisa, porque Ele é fiel. Então, você ver o milagre é extraordinário, mas você fazer parte do milagre é sobrenatural. É sobrenatural. Então, Jesus está no mesmo barco, Ele também estava na mesma tempestade, mas do jeito que eles os levaram, assim como Ele estava, não era suficiente para vencer a tempestade. Você levar Jesus de qualquer maneira não é suficiente para você vencer tempestade. Não é do seu jeito, mas é do jeito dele. Ele diz assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem vence é Jesus. E você vence com Ele, você vence nele. E no 38 eles disseram assim, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Você acha que eles acordaram assim, igual a gente vai acordar o filho de manhã, às vezes assim, filho, está na hora, filho. Eles estavam na tempestade, desesperados, e eles estavam pensando que Jesus não se importava com eles. Eles gritaram porque eles estavam angustiados. Provavelmente eles estavam tristes com Jesus, porque quando você pergunta para alguém assim, ei, você não se importa que eu venha morrer? Você não se importa com a minha dor? Você não se importa com o que eu estou passando? Eles estavam decepcionados com Jesus e disseram, você não se importa conosco, você não liga para nós investimos tudo, nós largamos tudo. Será que Jesus nos usou? Será que Jesus brincou com a nossa fé e agora nós vamos morrer? Porque Ele está dormindo e nós estamos na tempestade e Ele não se importa? Ei, não se importa que nós pereçamos? É isso que os discípulos estavam dizendo, tamanha era a angústia da alma deles. Não se importa que nós pereçamos, nós vamos morrer e você está dormindo, você não liga para a minha dor. Você não liga que eu estou doente, você não liga que eu estou com falta, você não liga que eu estou me separando, você não liga que o meu filho está drogado, você não liga que o meu marido está bebendo. Jesus, você não se importa comigo? Olha para a minha dor, você está dormindo e não está fazendo nada por mim. Quantas vezes questionamos Jesus dessa maneira? Quantas vezes reclamamos com Jesus desse modo? Dizendo que Ele não se importa conosco. O vento é contrário. E quando o vento está contrário, ele vem em oposição a tudo que você acredita até aqui. Diz que o vento era contrário e arremessava contra o barco. O vento vai arremessar a tua fé. O vento vai querer destruir a tua fé. Mas se Jesus falou que era para chegar na outra margem, independente da luta, independente da tempestade, nós chegaremos. Nós chegaremos. E no 39 diz assim, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Primeiro, ele levantou-se. Primeiro Jesus se levantou, ele não disse assim, fiquem calmos, fiquem tranquilos, eu estou aqui. Não, primeiro ele se levantou e ele falou com o vento e ele falou com o mar. Ele vai na causa do nosso problema. Jesus não usa paliativo, Jesus não usa medicamento falso, Jesus não usa um remedinho que não resolve. Ele vai na causa e não no efeito. E qual que é a causa? Qual é a causa da nossa rebeldia? Qual é a causa da nossa mentira? Qual é a causa da nossa fofoca? Qual é a causa das drogas, da ambição do nosso coração? Qual é a causa? Jesus quer ir na causa do teu problema hoje. Nessa noite, Ele quer ir lá na causa. Ele não quer ir naquilo que vai dar uma remediada. Não, Ele quer ir na causa. Qual é a causa que está causando? Qual é aquilo que está causando a tempestade na tua vida? Qual é a situação que está causando uma tempestade na tua vida? É isso que Jesus quer vencer com você e por você nessa noite. Mas Jesus,
ele não tirou a água do barco. Ele disse para o vento acalmar, para o mar ficar quieto. Mas eu imagino que o barco já tinha bastante água ali. Se ele dissesse assim, água daqui para fora, a água ia? Ia. Mas ele não disse isso. Então eu imagino que os discípulos pegaram lá os seus baldinhos, porque isso é nosso trabalho. O milagre é com ele, mas o esforço é com a gente. Por isso que diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar. Não adianta você ficar lá deitado eternamente em berço esplêndido e achar que as coisas vão acontecer, porque elas não vão. Ontem eu ouvi uma frase e falei com o Leandro, nossa, é verdade. A pastora lá, ela disse assim, dinheiro não se ganha, dinheiro se produz. É ou não é verdade? Ganhar de alguém vai pegar dinheiro e te dar? Não, você vai levantar, trabalhar e produzir. Você não ganhou aquilo, você produziu aquilo. Então, nós precisamos nos esforçar para produzir, Então, existem águas ali, dentro do nosso barco. E eu também te pergunto, que águas estão dentro do teu barco? Água de preguiça, de intolerância, de insubmissão, água de medo, de dúvida, de falta de fé, de falta de perdão. Pegue os teus baldinhos e comece a trabalhar. Comece a limpeza na tua vida, no teu barco, na tua casa. Comece a trabalhar. Porque se você não fizer, Jesus já disse, está consumado, o milagre, o sobrenatural ele já fez. Mas aquilo que é a nossa parte, nós precisamos fazer. E aí, no versículo 41 diz assim, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Jesus deseja fazer através dessa tempestade? Ele deseja causar admiração em nós. Revelação de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Você já olhou para Jesus assim, dizendo assim, quem é este? Quem é este que fez isso por mim? Porque às vezes nós só olhamos para Jesus como aquele que está dormindo no nosso barco. E esquecemos de olhar para Jesus como admiração, dizer, Senhor, só o Senhor poderia fazer isso. Que coisa grandiosa, que coisa extraordinária, que coisa magnífica. O Senhor moveu o coração do meu cunhado, mas o Senhor também trabalhou a nossa fé e a nossa dependência. O Senhor trabalhou a dependência nele para ele abrir mão antes de receber. Assim como eu falei de Ana, né? Ana, ela entregou o seu filho antes de receber. Porque às vezes a gente entrega depois que recebeu. A gente adora depois do milagre, mas precisa ser antes. É antes. Ele quer causar admiração em nós. E não apenas essa cobrança, porque às vezes a gente vem para o culto, o Leandro começou dizendo assim, o que você veio fazer aqui? Nós precisamos entregar a Ele primeiro. Nós precisamos entregar a Ele primeiro. Então, Ele quer nos causar admiração. E essa foi a primeira tempestade. Só que logo em seguida, ali em Marcos, no capítulo 6, no versículo 45, continua falando sobre uma outra tempestade. Versículo 45. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. A primeira tempestade, Jesus disse assim, passemos para o outro lado, para a outra margem. Só que agora ele diz assim, passem. Se Jesus estava junto e deu todo aquele BO, pensa agora na segunda sem Jesus. Então, eles foram aprovados da primeira vez? E agora sozinhos? Foram.
De novo, não, Jesus precisou ir lá salvar eles, né? E por que Jesus faz isso, gente? Jesus já sabia, não deu da primeira com ele no barco, pensa na segunda sem ele no barco. A primeira tempestade é para te ensinar. A primeira tempestade é para te treinar. A primeira tempestade é para te dar recursos. A primeira tempestade é para te orientar como fazer. Jesus é didático. Jesus, ele ensina. Jesus dá recursos. Jesus prepara. Jesus, ele dá o direcionamento. Só que a segunda, ele está dizendo assim, ei, passem, eu confio em vocês, apesar de vocês errarem, apesar de vocês falharem, apesar de vocês não darem conta, eu confio em vocês. Vão, passem, vocês podem ir, vocês sabem o que fazer, eu os envio. É ou não é isso que Jesus está dizendo? Podem ir. Primeiro ele dá recursos, depois ele libera. É igual uma autoescola. A gente sai dirigindo de primeira? Não. Primeiro a gente aprende, depois a gente dirige. Mas se acontece um acidente, né? Depois você já tem a sua carteira. Você está dirigindo. Acontece um acidente. Você nunca mais vai poder dirigir porque aconteceu um acidente? Você vai poder dirigir. Você está habilitado para dirigir. Era isso que Jesus está dizendo. A primeira tempestade, vocês falharam, mas vocês estão habilitados. Eu já ensinei a vocês, podem ir. Eu confio em vocês. É isso que Jesus diz. É por isso que quando a gente cai, que a gente tropeça ali no pecado, por isso que o pecado é um tropeço, é um deslize, é um acidente. Ele nos dá a mão, ele nos levanta, ele nos lava, nos purifica e fala, vai e não peques mais. É assim que ele nos ensina. Mas ele não deixa de confiar na gente porque a gente não passou na primeira prova. Quando o teu filho erra, você nunca mais deixa ele fazer algo? Porque ele errou? Não. Você vai ensinar de novo. Você vai proporcionar a mesma situação para que ele aprenda. E eu quero ler mais um texto que está aqui em Mateus, no capítulo 14. E do 14, a partir do 28. É a mesma tempestade, só tem algo a mais do que não estava ali em Marcos, capítulo 6. Aqui está, no capítulo 20, versículo 28. Mateus 14, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Dessa vez, né, o mesmo problema. E eles agiram, né, do mesmo estilo do povo do deserto. Né? Eles sabiam o que deviam fazer e não fizeram. Mas no 48 diz que Jesus veio, né, lá em Marcos 6, diz que Jesus veio ao encontro. Ali é só para eu explanar que Pedro andou sobre as águas nessa tempestade. Né? Então, Pedro foi um pouquinho além do que da primeira, né, que estava desesperado. Mas ali ele já conseguiu andar. Então, eu quero dizer que Jesus te vê no meio da sua dor, no meio do seu medo, no meio do teu vacilo, no meio do teu tropeção, no meio da tua queda, quando é impossível segurar os remos. Ali em Marcos, no capítulo 6, no 48, diz assim, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Quando é impossível segurar os reminhos, a tua esperança já foi, o teu remo de esperança, o teu remo de convicção, o teu remo de oração, o teu remo de fé. Os ventos são contrários e a tempestade tinha travado tudo. Estava tudo travado, eles não conseguiam pensar, eles não conseguiam lembrar da primeira tempestade, que Jesus tinha poder, tinha autoridade, tinha ensinado a eles o que fazer. Eles não conseguiam lembrar disso. Ele os viu em dificuldades e fez o quê? Foi socorrê-los. Jesus já agiu assim com você? Já te viu lá submergindo as águas, o vento contrário de novo, e ele vem te socorrer. E ele vem andando sobre as águas. E eu quero te dizer o quê? Ele anda, ele
pisa sobre aquilo que quer te destruir. Ele pisa sobre os teus problemas. Ele pisava, ele andava sobre o mar. Ele quer dizer que ele tem domínio sobre aquilo que quer te matar, aquilo que quer te destruir. Ele pisa por cima daquilo. Ele anda sobre os teus problemas. Os nossos problemas não são suficientes para desestabilizar Jesus. Eles podem nos desestabilizar. Eles podem nos fazer submergir. Eles podem nos fazer ter medo. Ele pode nos fazer ficar angustiado, desesperado, mas isso não desestabiliza Jesus. Ele vê que nós estamos assim e ele vem pisando sobre os nossos problemas. Ele vem pisando sobre as águas e ele vem nos trazendo vitória. E no versículo 48 diz assim: querendo tomar-lhes a dianteira. Só que eles não entendiam. Jesus queria tomar a frente de todo o problema. Jesus queria ajudá-los. Jesus queria sanar esse problema, mas eles não entendiam, porque diz ali embaixo que eles não tinham entendido o milagre dos pães, eles não tinham entendido a primeira tempestade, e eles estavam ali achando que Jesus era um fantasma. Que talvez, quem é esse ainda que está vindo para dificultar esse processo dolorido que a gente já está vivendo? Mas quando Jesus toma a frente, tudo se aquieta. Tudo é calmaria. Tudo entra no lugar e vem a bonança. Certamente, se eles agissem com fé, lembrando de como Jesus ensinou, eles teriam resolvido a tempestade sozinhos. Mas no desespero eles não lembraram da primeira lição. E tantas vezes a gente não lembra da primeira lição que Jesus já nos ensinou, que Jesus já falou, da palavra que a gente já ouviu, do alimento que ele já nos deu, que ele disse que vai acontecer. Só que dessa vez Pedro andou sobre as águas. Pedro foi sozinho, né? Porque Jesus estava vindo, ele disse: manda-me ir ao teu encontro. E ele disse: então venha. E ele foi. Ele foi sozinho, mas ele voltou de mãos dadas. Quando ele olhou o vento. E talvez você, né, vai dar uma afundadinha. Às vezes você está andando sobre as águas com Jesus. Você está crendo, você está confiando, você está aleluiado. Mas de repente vem, ele entra uma aguinha na tua boca, você dá uma afundadinha e Jesus te vê. E você grita para Jesus, Jesus, e Jesus pega a mão dele. Jesus não voltou com ele no colo, mas deu a mão para ele. Então, Jesus, ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Você verá, com certeza, a tempestade vir com tudo contra a sua vida. Vai vir a angústia, vai vir o desespero que te arrebenta por dentro. Às vezes por fora você está com um sorriso, você está entregando o seu melhor, mas por dentro você está destruído. Você está com medo. Mas eu quero te dizer que você não vai perder. Se Jesus estiver no barco, você não vai perder. Se Jesus vier caminhando sobre as águas, ele vem pisando sobre aquilo que quer te destruir e você não vai perder. Então ele não evita a tempestade, mas ele evita a tua derrota. É isso que Jesus faz por nós. A tempestade vai vir, mas você não vai sair derrotado, porque Jesus nos fez mais do que vencedores, e ele nos faz andar altaneiramente. Lembra da corça? Ele nos livra da derrota, não nos livra dos predadores, não nos livra da tempestade, mas ele nos livra da derrota. Depois da tempestade, você vai admirá-lo mais. Depois da tempestade, você vai dizer: quem é este? Ele vai te causar admiração, porque só Jesus pode fazer isso. Ele é muito mais do que você pensa. Então, a hora da tempestade não é a hora que você vai perder, mas é a hora que você vai vencer. É a hora que você vai ter sucesso. Só que eu quero te dizer uma coisa: o sucesso de Jesus, o sucesso de Deus, ele é bem diferente do sucesso do mundo. Bem diferente do que aquilo que às vezes a gente pensa que é sucesso. Sucesso para Cristo foi negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e morrer nela. A tempestade para nós é batalha, mas para Jesus é didático, é material de ensino, é material de fortalecimento, é de milagres. É isso que Jesus tem para nós como tempestade. A sua luta não é maior que seu Deus. As suas trevas, as trevas que vêm sobre você, não são maiores do que a luz de Cristo. O medo não pode ser suficiente para te afundar, porque Jesus vem caminhando sobre ele. Ele pisa sobre ele e não pode te destruir. Então são nessas tempestades que nós somos preparados para chegar a outra margem. E para chegar lá, nós precisamos subir no monte do outeiro, no lugar da unção,
e buscar mirra, e buscar renovo a cada dia. Nós precisamos nos preparar enquanto há tempo, como o Leandro disse, enquanto há tempo. É agora a hora da palavra. Você está no meio da tempestade? Chama Jesus. Se ele não está dormindo no barco, chama ele que ele vem andando sobre os problemas. Se ele está dormindo, acorda ele, sabendo que ele não esqueceu de você. Ele simplesmente sabe o que fazer. Jesus é um Deus que não inverte as prioridades. Os discípulos inverteram as prioridades. No barco, enquanto Jesus dormia, eles estavam o quê? Desesperados. Mas no Getsêmani, enquanto Jesus estava ali com seu coração profundamente angustiado até a morte, e estava acordado, o que eles faziam? Dormiam. Eles inverteram prioridades. E nós temos invertido prioridades. Agora é hora de preparação. Agora é hora de prontidão. Agora não é hora de dormir. Agora é hora de subir ao outeiro da mirra e do incenso. E de se preparar, porque nós vamos precisar chegar à outra margem. E quando a tempestade bater à nossa porta, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar cheios de óleo, de mirra, de incenso, de adoração, de força, de fé. Porque não são os milagres que nos sustentam, mas o Deus que realiza milagres. Esse é aquele que nos sustenta. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Se possível, eu queria que vocês cantassem um louvor de que verdadeiramente Jesus é aquele que nos faz vencer. Jesus é aquele que nos faz caminhar sobre as águas. Vocês cantaram aí sobre a tempestade agora há pouco, né? Mas eu queria que a gente terminasse com celebração, sabendo quem é Deus. Talvez com Galileu, sabendo que Ele nos faz vencer as nossas lutas, as nossas guerras, sabendo que Ele é o nosso general que vai à nossa frente. E eu queria que você tivesse essa convicção, que o Senhor está no teu barco, que o Senhor está na tua luta, que o Senhor está na tua tempestade. Se precisar caminhar sobre as águas, Ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Se precisar te carregar no colo, Ele não precisou carregar Pedro no colo, Ele deu a mão e Pedro foi. Mas se precisar carregar, Ele carrega. Não tenha medo da noite entardecida. Amém? Que você fechasse seus olhos nesse momento. E que você talvez está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma tribulação, por uma tempestade. Eu queria que você colocasse essa luta e essa tempestade diante de Deus. E pedisse para que Ele tome a frente. Porque Ele estava tentando tomar a frente, mas os discípulos estavam vendo como um atrapalho aquilo. Jesus jamais é um atrapalho. Jesus não vem como um fantasma, não vem como algo que vai te assustar mais. Mas Ele vem como um libertador. Ele vem como aquele que te livra dos males, te livra das dificuldades, dos pecados. Ele te livra e Ele te faz admirá-lo. E diz ali também na segunda tempestade que eles o adoraram. E é isso que eu gostaria que fosse gerado no teu coração nessa noite, a partir dessa palavra. Uma adoração genuína e uma admiração por quem Deus é, pelos seus feitos, sabendo que a noite entardecida vai passar. Sabendo que a noite entardecida vai passar. Pai, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. As nossas tempestades, as nossas lutas, as nossas dores, Pai. E mesmo que nós não tenhamos vencido elas, nós queremos Te celebrar agora, Pai, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Foi por amor, e o seu sangue derramou grande amor.
sou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Quem é este? Quem é este? É Galileu, é Jesus, a luz do mundo, o pão da vida. Quem é este? Quem é este que nos salvou, que nos libertou, que nos salvou? Ele é santo, Ele é digno, Ele é Deus. Que esse louvor seja como você caminhando com Jesus sobre as águas, caminhando sobre a tempestade, caminhando sobre os seus problemas, pegando o seu balde e jogando as águas para fora. As águas de incredulidade, as águas da dúvida, da falta de fé, da falta de amor, a falta de perdão, a falta de dinheiro. Vai pegando seus baldes e vai jogando para fora desse barco. Jesus já realizou o milagre. Se você está em meio à tempestade, caminhe sobre ela junto com Jesus. A palavra diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Jesus você vence, em Jesus você vence. E Ele quer causar admiração em você. Ele quer causar admiração. Ele quer que você o adore por quem Ele é. Ele é o Deus dos milagres. E o Deus de milagres está passando por aqui. Ele é aquele que realiza. Ele é aquele que faz. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus tem a liberdade, Senhor, para tomar a mão daqueles que estão enfraquecidos. Aqueles, Senhor, que não estão te deixando tomar a frente. Vai à frente, Jesus. Guerreia as nossas guerras. Sonda todo medo, Pai. E nos leva, Senhor, a outra margem. Nós queremos estar preparados para outra margem, Jesus. Nos ajude, Senhor. Venha sobre as tempestades que se levantam no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que possamos declarar, Senhor, com a nossa admiração, com a nossa adoração, com todo o nosso coração, Pai. Declarar que Tu és Jesus. Jesus, 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 o Filho de Deus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos, Senhor. Nós não nos rendemos à tempestade, mas nós nos rendemos ao Senhor. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Celebramos Teu nome, Jesus. Celebramos Teu nome, Jesus. Galileu é o Teu nome, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Obrigada, Jesus. Caminhe sobre a tua tempestade. O Senhor te dá vitória. O Senhor te caminha com você nas noites entardecidas. Ele te leva a outra margem em segurança. As trevas não serão suficientes. As drogas não serão suficientes. Aleluia, Pai. O medo não será suficiente. A dúvida, a vergonha não serão suficientes, porque Jesus nos fará chegar a outra margem. O Senhor nos fará chegar a outra margem, Jesus, nós cremos. Nós celebramos o Teu nome porque já te miramos, Pai. E declaramos: quem é este? Quem é este? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte e poderoso nas batalhas. Aquele que vai adiante de nós. Aquele que é o leão da tribo de Judá. E quando realmente Ele se levanta, os céus se abrem. E Ele se inclina ao nosso favor. Ele sente o seu cetro de justiça, o seu cetro de equidade. E Ele derrama vinho novo. Ele derrama unção fresca. Ele abre os céus. Ele é o sol da justiça que brilha sobre nós. Te buscamos nesse momento, Senhor.
que talvez seja de tanta dor para alguns, seja momento de tempestade, seja noite entardecida, mas nós declaramos que o sol da justiça brilhará, Senhor. O sol da justiça se levantará. Ah, Deus, o Senhor levantará a sua face sobre nós. O Senhor resplanderá o seu rosto sobre nós. E amanhã chegará, Pai. Toma a nossa frente. Toma a frente dos nossos problemas, Pai. Sê por nós. Peleja as nossas causas, Deus. E nos dá a vitória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Obrigado por assistir o culto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande, Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.